nosso preparo, convidamos o nosso irmão Alexandre para a leitura da nossa página. Faz alegria em nossos corações. Texto extraído da obra Doutrina e Vida, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, ditado por diversos espíritos. Viver Kardec, Bezerra de Menezes. Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais frágeis, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através da nossa própria unidade. Possamos, nesse momento, elevarmos o pensamento a Deus. Querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, pedindo seu amparo para que envolvas a cada um de nós nessa noite de estudo, que possamos assimilar o que o nosso irmão trará para nós de estudo, que possamos colocar em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações. Que possamos, Senhor, sermos envolvidos e amparados, e que tu ampares também o nosso irmão, que trará para nós o estudo da noite. Que assim seja, graças a ti, Senhor, graças a Deus. Deus, a divulgação da obra espírita, que será um vídeo com a nossa irmã Rosângela no canal do YouTube Mildinho de Uberaba. Há alguns anos atrás, em uma conversa com uma amiga espírita, eu falei com ela que estava olhando algumas coisas na internet que eu desejava muito achar um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita que apresentasse o Evangelho no seu texto, né, que tem muitos, e no seu contexto e com atualização, né, contemporânea, e que trouxesse também obras subsidiárias. Foi aí então que ela me apresentou esta obra que se chama, que é chamada, conhecida como Mildinho, mas o nome é Estudo Minucioso do Evangelho. Eu pedi para colocar um vídeo onde o apresentador traz o contexto da obra. Nesse vídeo ele não fala não, mas no número 1 ele explica que esse trabalho já acontece na casa espírita dele, já acontecia há 4 anos. E virando o seu 5º ano, né, ele usou uma expressão muito bela, ele disse: as paredes de nossa casa se ampliaram e o estudo agora está ganhando outros estados e até fora do Brasil. Oi pessoal, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre aqueles pontos, aqueles tópicos centrais para compreender o sentido do trabalho que nós temos realizado através do canal Mildinho Uberaba. E o primeiro desses tópicos que eu gostaria de destacar aqui e comentar com vocês diz respeito à importância do momento que nós estamos vivendo dentro do movimento espírita, através da criação, da organização dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho,
dos grupos de estudo bíblico à luz da doutrina espírita que estão disseminados, estão espalhados por todos os estados do nosso país, e eu tenho notícias até de grupos fora do país. Então, nós organizamos esse canal e passamos a socializar os vídeos que temos gravado aqui na cidade de Uberaba, para dar alguma contribuição, ainda que diminuta, mas importante. Eu sei que toda contribuição com o Evangelho é importante para esse movimento, para ver a chama se manter acesa, aquecendo os corações, iluminando as consciências, através do estudo do Evangelho, por meio, tendo como instrumento interpretativo a literatura espírita. Miudinho é um método de estudo, é uma metodologia de estudo bíblico através da doutrina espírita, com um olhar espírita, utilizando a literatura espírita. É uma palavra carinhosa, um apelido que foi dado a essa modalidade de estudo, quando ela surgiu em Belo Horizonte, meados do século XX, através do trabalho pioneiro do Sr. Honório Abreu, já foi presidente da União Espírita Mineira, na Casa Espírita, no Grupo Espírita Emmanuel, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Esse apelido foi dado a uma metodologia cujo nome mais técnico é Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Esse minucioso porque a característica central da modalidade de estudo, da metodologia de estudo, é o estudo paciente, no qual se seleciona uma passagem. Dentro da passagem são selecionados alguns versículos, ou todos os versículos da passagem, porém estudados um versículo por vez. É frequente que nas reuniões de miudinho se estude um mesmo versículo por várias reuniões, porque a característica é essa, a de um estudo paciente, minucioso, detalhado. E após a seleção do versículo a ser estudado, são pontuados, são grifados aqueles termos, aquelas palavras, verbos, substantivos, adjetivos, nomes próprios, referências a profissões, a horas do dia, a períodos de tempo, enfim, tudo aquilo, toda aquela partícula, todo aquele componente diminuto, menor, aquele detalhe do versículo que pode oferecer uma porta de acesso às camadas mais profundas do versículo, de entendimento do versículo. Então, num estudo miudinho, uma reunião de miudinho, que é feita em grupo, de forma coletiva, a sugestão é que haja a participação de todos, a contribuição de todos. Um mediador, ele apresenta o versículo e vai propondo a discussão à luz da doutrina espírita, tendo como ferramenta interpretativa, como instrumento de exegese a literatura espírita, para compreender melhor os detalhes, as minúcias de cada versículo. Então, amigos, assim como eu tenho uma imensa alegria de acompanhar esse estudo, eu espero que vocês também tenham a oportunidade de estar disponível no YouTube todos os estudos, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, muito obrigada. Bem, nós passaremos agora para a parte principal, que é o estudo da noite, com o nosso irmão Carlos Magno Alves, que é do Centro Espírita Amor a Cristo, que fica situado à Rua Cariacica, 833, em Paciência. Estamos conjuntando o mês espírita em homenagem a Allan Kardec, e o tema da noite será: está faltando Kardec. Que a gente possa vibrar com o nosso irmão. Inicialmente eu quero revelar para vocês que se eu souber antecipadamente, eu ia ficar escondidinho para não saber que eu cheguei, porque quem ia fazer o estudo ia ser a Érica. E eu ia ter um prazer enorme de ficar só assistindo. Eu acho que o dela seria mais sério. O nosso vai ser mais miudinho, a mineira. Eu acho que só mineira, miudinho. Isso é maravilhoso. O mineiro é um povo realmente que tem uma característica muito carinhosa e
muito acolhedora, né? Então, esse nome acho que caiu muito bem. Vou procurar e está dentro do que a gente quer refletir na noite de hoje. Né? Quando a gente pegou esse tema, está faltando Kardec, eu comecei a trazer à minha mente várias reflexões. E ao abordar esse tema aqui no CELC, eu me lembrei do TELC. Em velhos tempos em que nós começamos a conhecer a doutrina espírita. Doutrina essa que nós somos imensamente agradecidos ao nosso querido oftalmo Allan Kardec, oftalmo espiritual que conseguiu tirar a miopia da nossa alma, nos fazendo enxergar Jesus de uma forma muito mais bela, muito mais suave, muito mais acolhedora. E aí eu fiquei recordando aqueles tempos em que você chegava aqui no TELC e o estava cheio. O TELC era uma das casas espíritas que mais ficava cheio. A mocidade era enorme, era gigante a mocidade. E nós tivemos o privilégio de participar do movimento espírita numa época em que os encontros de jovens eram tão grandes, que chegou um momento que eles tiveram que fazer uma divisão. Olha, não dá mais para essa garotada toda se meter no meio lugar, não, porque não tem mais controle. Então, já batendo lá em 1000 jovens lá no Instituto, né? Lá na Tijuca, e para nós foi assim uma bênção de Deus, uma coisa maravilhosa na nossa vida, porque foi realmente um desvendar de um universo que estava na nossa alma, mas que nós não acreditávamos existisse. Então, quando nós vimos um monte de jovens reunidos durante um período de carnaval, numa escola, para estudar Jesus, para aprender as lições, para aprender sobre o Espiritismo, estudar as obras de Kardec, realmente foi para mim um divisor de água na minha existência. Sinceramente falando, foi uma bênção de Deus. E daí nós nos apaixonamos por esta doutrina, ficamos encantados e começamos a ler. Começamos a ler assim, uma obra atrás da outra. Acho que em um ano, acredito que eu li pelo menos 30 livros, que eu comecei a ficar encantado com a literatura espírita. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando assim, está faltando Kardec, aí me vem uma outra preocupação. E talvez eu falasse assim, está faltando leitura? Porque na nossa época, o céu era bem rígido, a mocidade do céu, né? Eu ficava assim meio sem graça, que os jovens conheciam o livro de Espírito profundamente, estudavam as obras básicas, estudavam aqueles grandes autores, Teorema da Amorim e tantos outros, e era assim uma coisa interessante. Os jovens tinham uma pegada assim, muito firme de estudo mesmo. E você chegava aqui no céu, e esta livraria aqui ficava gente esperando para comprar, porque tinha até fila de tanta gente comprando livro. Vendia esse livro espírita. Eu acredito que naquela época os livros mais vendidos no país eram espíritas, porque vendia-se muito livros. Eu acho que eu cheguei a comprar, aí eu vou chutar por baixo, uns 400 livros espíritas. Até eu doei muito livro, todos os lugares que eu ia, eu comprava livro. Comprava livro, dava livro de presente. Aliás, alguém aqui está vendo pela primeira vez? Não? Alguém aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Todos têm? Porque se alguém quiser, até para doar, presentear para alguém, eu trouxe esse Evangelho aqui para doar. Se o jovem quiser ir. Muito bonito ver um jovem na palestra que também tornou-se mais
cidade, da nossa cidade. Parabéns por estar aqui, porque na nossa época era normal. Comecei a estudar doutrina espírita no Centro Espírita André Luiz, com Nádia do Couto Vale. Alguns conhecem. Nádia do Couto Vale, adorava estudar Nádia, Dona Maria Luísa, né? E a gente estudava, eu gostava de assistir as palestras, e basicamente o André Luiz não tinha mocidade. Uma vez eu conversei com a Dona Maria Luísa e falei assim, quando eu comecei a conhecer a mocidade aqui, que eu comecei a estudar lá, depois que eu fui conhecendo a mocidade. Aí eu indaguei dela. Aí eu indaguei da Maria Luísa, aqui perto também. Aí eu indaguei da Maria Luísa por que não tinha mocidade. E achei interessante a Maria Luísa falou, meu filho, vocês vivem numa região privilegiada. Eu achei que tão interessante. Ela falou assim, espiritualmente, aquela região lá é muito mais acolhedora. É interessante. Ela falou que nessa região nossa é a região mais pesada. Então, por isso que vocês lá conseguem ter tanto entrosamento. E nós tínhamos aqui no 27º ciclo, 28º, realmente era uma grande família, gente. Isso aqui era uma coisa de doida, era muito bacana de se ver. Você fazia caravana, aí ia aquele monte de jovens lá para Curupaiti, né? Pegava aqui o ônibus de Mene, eu peguei carona, outras vezes ia para o jovem, fazia suas caravanas e ia para lá. Aí saía daqui e ia lá para Macaé, lá para Magé, participar de encontros, lembra Alexandre? E a gente ia no trem, cantava, se divertia. Gente, era algo assim tão prazeroso, tão gostoso esse movimento. Ia para a Ilha dos Reis. Então tinha um movimento pulsante. Aquilo realmente era algo que movia nossa alma e nos tocava bastante. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe nitidamente que houve uma transformação. Então, quando a gente indaga, está faltando Kardec, certamente que a gente tem que começar a fazer igual o Mildinho, né? Esmiuçar esse tema. Porque quando a gente está falando está faltando Kardec, é preciso a primeira reflexão. Primeira reflexão. Quem foi Allan Kardec? Porque entendeu que o tema é uma figura de linguagem. Ninguém está colocando aqui se estamos preocupados se Allan Kardec está faltando dentro do Espiritismo. Por quê? Porque o próprio Allan Kardec, na sua humildade e na sua grandeza, ele repetiu João Batista. Kardec, ele sem falar, faz o que João Batista falou. É necessário que eu diminua e que ele apareça. Então Kardec, na verdade, se apagou enquanto personalidade e fez questão de pontuar isso várias vezes, sinalizando que a doutrina é dos espíritos. Aquela ideia que se tem kardecismo não existe, porque esse sufixo ismo se entende uma doutrina de. Então seria a doutrina de Kardec. Kardec não criou doutrina. Kardec foi pontual. Kardec foi muito enfático ao abordar essa questão. E quando nós vamos trazer essa reflexão, a gente vai pensar assim, mas quem foi esse ser luminoso, de tamanha grandeza, que apenas é conhecido como Kardec? Kardec, só isso. Quem foi esse ser? E aí faz a gente trazer outras reflexões.
Primeiro, é importante conhecer a história do professor Hipólite, né? Ou, como alguns dizem, Denizar. É importante conhecer a história dele, porque jovem, criança, né? Ali acabando a primeira infância, já era poliglota. Já falava 6 idiomas além do seu. Alemão, holandês, inglês, italiano, 5, e espanhol, e mais o francês, que ele dominava. E daí ele vai estudar com quem? Com o ícone mundial da pedagogia, que inclusive até nos dias de hoje, dentro do espaço pedagógico, ainda é uma figura exaltada, que foi Pestalozzi. E ele não só foi estudar com Pestalozzi. Kardec, além de estudar com Pestalozzi naquele instituto que Pestalozzi criou em Ívila, que hoje seria assim o que mais a gente conhece quando alguém falar, fulano estudou em Harvard ou coisa. Aquela época, o Instituto de Ívila era a referência do mundo ocidental. Porque a França, juntamente com o espaço da Suíça, o Instituto ficava na Suíça, mas era uma região onde existia a luz do intelectualismo do mundo ocidental. Nós precisamos lembrar que naquela época, né, gente, não existia América, como a gente está vendo configurado. Então nós tínhamos, na verdade, uma população que ficava naquela região ali e aos redores eram tribos indígenas e tal. Então ali basicamente era o quê? Era um centro do intelectualismo. E Kardec sai da Suíça jovem ainda, já substituía, vocês imaginam que coisa de doido, ele já se substituía esse grande mestre na ausência dele, como diretor do Instituto. Retorna à França e com 24 anos de idade, ele escreveu um opúsculo intitulado Tratado de Reforma do Ensino Público da França. Imagina um garoto, 24 anos, gente, ter primeiro uma visão patriótica, uma visão do país, porque ele poderia ir para qualquer lugar, voltou para o seu país de origem. Segundo, já ter uma bagagem para construir uma obra, que inclusive nós lemos essa obra no Despacho de Guardas 7 Chagas, que quando eu li esse opúsculo, eu falei, eu acho que eu vou entregar para o ministro da Educação para ver se ele coloca em prática o que está aqui. Porque naquela época, Kardec falava em valorização do profissional, em remunerar bem o professor, olha que coisa. Já falava da autonomia da educação, falava-se em tantas coisas que continuam atual. Eu li o livro e falei, esse livro está atual. 24 anos de idade. Então tem toda aquela passagem dele, como se torna um grande mestre na França, lecionado em todas as áreas, não é comum. A pessoa é boa em exata, mas não é boa na área linguística. Kardec escreveu a gramática francesa, Kardec escreveu o livro de aritmética. Então este professor é que foi pincelado para ser quem? O codificador do Consolador prometido. Então é esse olhar, quando a gente tem esse olhar de Allan Kardec, você fica imaginando o seguinte: a inocência nossa, que somos seres ainda muito desorganizados, é imaginar que a espiritualidade olhou de lá, Jesus come assim, cara, quem que eu vou pegar para ser representante na terra do Consolador que eu falei há 2.000 anos que traria o mundo? Deixa eu ver.
Cara, eu acho que vai ser esse garoto, esse tal de político. Será que foi assim, gente? Será que foi assim? Quem não sabe, já me ouviu várias vezes falando que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes fez parte do grupo de Jesus, da época de Jesus, e que foi Zaqueu, não é isso? Quem não sabe dessa história? Então imaginemos nós, quando Jesus, governador do planeta Terra, está estruturando o processo de crescimento dessa escola abençoada, ele faz o quê? Paulatinamente manda um primeiro enviado para representá-lo aqui na Terra. Quem foi? Moisés, que vai trazer a primeira revelação. Aí vem trazer o monoteísmo, correto? Aí passa tempos e tempos e tempos. Quem vem para revelar a segunda revelação? O próprio governador. Então Jesus vem em pessoa para trazer a segunda revelação. Ok. Naquela época, 2 mil anos, o que Jesus falou? Olha, eu vou enviar um outro Consolador que virá em Espírito e verdade e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito, porque ficaria esquecido. E muito mais, porque revelaria coisas que à época Jesus não teria como revelar. Então vejamos, você tem Moisés, depois você tem o próprio Cristo, que é o governador celestial do nosso povo, e depois ele vai enviar um outro. Quem que você escolheria se você tivesse uma grande empresa que já tivesse muito tempo de existência e você tem aquelas pessoas que estão ali super competentes ao seu redor? Quem que você vai escolher para abrir uma outra filial? Deixa eu ver, eu vou convocar alguém que eu nem conheço, não tenho nem noção, nem orientação de quem é essa pessoa? Obviamente que não. Você vai pegar alguém da sua confiança. Então, indiscutivelmente, Allan Kardec não aparece na França em 1804. Não aparece ali. Ele aparece ali encarnado. Mas, com certeza, ele já vem com Jesus desde os primórdios. Desde os primórdios. E se Jesus tinha uma pleiade de espíritos ao seu redor, com aquela grandeza, certo? Para fazer com que o seu evangelho continuasse para toda a eternidade, porque ele mesmo disse, tem até a música que fala, né? Tudo passará, mas o que vem do céu permanecerá, né? Tudo passa, mas o que vem do céu permanecerá. A música do canto, não é isso? Então o próprio Cristo sabia que o seu evangelho era para a eternidade. E então, quando ele vai dizer que alguém vem para reconstituir esse evangelho que ficaria perdido pelo meio do caminho, quem ele escolheria? Certamente seria alguém de extrema importância para a sua alma. E aí, seguindo nessa reflexão que nós fizemos na nossa caminhada, nós ficamos pensando o seguinte: sabemos também que nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, nosso paizinho, porque ele fala meus filhinhos, então aquele que nos ama com carinho paternal, sabemos também que o Dr. Bezerra de Menezes, depois da última reencarnação dele, chegando na espiritualidade, foi concedida a oportunidade de abandonar este órbito para ir para outros planos. O que aconteceu? Por que o Dr. Bezerra quis ficar aqui? Por amor a cada um de nós e porque o espírito que amadurece, ele aprende que a melhor coisa que existe é amar.
E todos os que amam têm em sua alma gratidão. Então, certamente, ele voltou lá na época do sicômoro, né? E ele deve ter pensado assim: esse cara foi tão bacana comigo. Jesus, esse Pai amado, que está me acompanhando por tantos e tantos tempo, que eu agora não quero abandoná-lo, quero continuar com ele. Vou continuar seguindo esse paizinho até o momento que chegar a hora dessa criançada aí aprender também comigo a subir, a se elevar para permanecer, para perceber a grandeza do Cristo. Então, se Bezerra de Menezes fez isso, onde está Kardec? Será que Kardec saiu e falou assim: agora chega, Jesus, já cumpri minha missão, estou indo embora? Com certeza estava lá com Cristo. Com certeza Kardec faz parte dessa pleiade de espíritos responsável para levar esta humanidade até que a gente consiga atingir a maioridade, assim como fazemos com nossos filhos. Você não abandona o seu filho antes de sentir a segurança de dizer: agora ele está tranquilo, é vida que segue, ele pode seguir o seu caminho agora. Então, certamente que com este carinho, com esta forma de amar, eles continuam olhando por cada um de nós. E daí vem alguns questionamentos. Carlos, mas às vezes a gente vê na internet, alguém comenta que Kardec está ultrapassado. Então, o primeiro passo, já começa o primeiro erro, é isso aí. Kardec está ultrapassado. Não tem como Kardec estar ultrapassado, porque Kardec não criou doutrina. A doutrina é dos espíritos. Então, o que se percebe é que as pessoas que trazem esse tipo de questionamento não conhecem doutrina espírita. Porque os próprios espíritos falaram que quando vocês amadurecerem, em outras palavras, óbvio, quando vocês amadurecerem suficientemente e tiverem o estado de consciência mais aberto a informações, capazes de absorver informações mais elevadas, vocês vão absorver essas informações, já chegarão para vocês. Tanto que existem as obras básicas, existem as obras complementares, que são obras também imensamente reconhecidas. E daí, quando você vai para essas obras complementares, você vai se deparar com figuras extraordinárias. Quem, em sã consciência, tem dúvida que Chico foi outra estrela que caiu na Terra? A grandeza daquele homem, a humildade, a bondade, a prática do Evangelho, o Evangelho vivenciado. E daí, quando você vai ver a fala do Chico se refere constantemente do Emmanuel como aquele professor, como aquele mestre que guiou ele o tempo todo, principalmente. Quando você vai ver a fala do Chico, a relação dele com o Emmanuel, que foi escritor, qual é a colocação que o Chico faz? Duas lições fundamentais que Emmanuel deu assim que começou a conversar com o Chico. Uma que se sintetiza em 3 palavrinhas, que todo mundo já cansou de ouvir: disciplina, disciplina, disciplina. E qual foi a outra grande orientação? Você pegar um espírito da grandeza de Emmanuel, porque quem pega as obras de Emmanuel, se você pegar um livro daquela série de Emmanuel, Vinha de Luz, e você estudar até o último dia da sua vida e voltar a começar a ler aquela mesma mensagem só de um livro dele,
certamente quando chegar no último dia da sua vida, você vai falar assim: cara, eu preciso mais tempo, ainda tenho muito para aprender. E foram inúmeras obras de Emmanuel. E o que Emmanuel falou com Chico? Chico, o dia em que eu me afastar dos ensinamentos de Jesus e de Kardec, fique com eles e me abandone. Não foi isso? Então, se nós temos a referência de Emmanuel, e Emmanuel, em momento algum, aventou uma possibilidade mínima de Kardec estar ultrapassado, é sinal que, se alguém está trazendo esta abordagem, está faltando minimamente uma coisa: humildade. Porque quando você vai ler aqui, pegar a introdução, eu não gosto de ficar lendo porque acaba tomando muito tempo da nossa reflexão, mas se você pegar aqui na introdução, pegar aqui, item 8 da introdução: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios. Aí você vai ver o doutor Sérgio Felipe, que é uma sumidade, o seu Sérgio Thyssen, que é outra sumidade, Décio Landoli. Você vai ver esses caras com uma bagagem, com um currículo enorme, aprendendo e se dizendo não saber nada, perseverantes, livres de pretensões e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, ou seja, previamente, levianamente, sem tudo ter visto, que é o que acontece com quem traz críticas, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Porque não adianta o conhecimento teórico. Recolhimento indispensável, sabe o que é? Procurem depois, tem uma palestra maravilhosa do Duda que quem fala sobre o Kardec e do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec estava com problema de coração e foi orientado por São Luís que ele teria que se recolher para descansar, para repousar, porque ele faria uma obra ímpar e que necessitaria de recolhimento. E essa obra foi o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja assessoria de Kardec foi de quem? Jesus. Kardec tinha o Jesus para tirar a dúvida dele. Era pouquinho tempo, 10 minutos. Mas Jesus colocou à disposição de Kardec. Então, quando as pessoas vêm trazer alguns questionamentos, você percebe nitidamente, há um orgulho, há uma demanda dessas pessoas. Primeiro, pessoas que não têm conhecimento. Esse é o primeiro grupo que vai fazer essas críticas. Segundo grupo, pseudo-sábios, pessoas que tiveram algum conhecimento e imaginam conhecer tudo. Que, aliás, o Kardec também coloca. Kardec fala assim: as pessoas estudam uma área, o cara estuda lá botânica, ou estuda psicologia, seja o que for, e ele quer pegar o conhecimento que ele tem, que não é total daquele tema. Porque na Terra você não vai pegar ninguém que tenha conhecimento total de nenhuma área. E aí ele tenta encaixar todas as outras informações dentro do conhecimento que ele tem. E aí imagina que ele já pode criticar todo mundo. Aí você vai ver pessoas que vão para a internet, que a pessoa fala: ó, fulano é doutor, tem conhecimento, tem não sei o que lá, mas não tem humildade. Você vai ver uma pessoa pegar e falar que
Divaldo está cagado, que Divaldo está obsidiado, porque Divaldo expôs uma opinião pessoal que divergiu para aquelas pessoas. Falta o quê? Primeiro, educação. Porque quando eu era jovem, meu pai ensinou a respeitar uma pessoa de idade. E você pegar uma pessoa igual o Divaldo e não ter um carinho, a humildade, o respeito por uma pessoa dessa, você não entendeu nada de espiritismo, não. Você não entendeu nada de humildade, de respeito ao semelhante. Porque quando muito você poderia comentar com um companheiro, olha, eu discordo e tal, mas você lançar na internet, aí nós vamos para uma frase que Kardec trouxe, nos advertindo, que era o seguinte, ele dizia assim: os piores dos inimigos do espiritismo serão quem? Evangélicos, católicos, os materialistas? Não. Serão os espíritos. Olha que frase forte. Por que isso, gente? Porque você vai pegar pessoas que estudam, que tiveram tempo dentro da casa espírita, adquirindo conhecimento, e por conta de ter uma personalidade de não querer ver alguém acima dela, ela não vai admitir que alguém possa estar acima dela. Então ela sai da casa espírita, rompe com a casa espírita, e a teoria dela é perfeita. Eu conversando com a amiga quando fazia faculdade, ela estudava para psicologia com um companheiro que foi 20 anos da casa espírita. Eu falei, provavelmente ele não tem conhecimento. Ela falou, não, eu estudou 20 anos. Ele era esclarecedor dentro de reunião mediúnica. Mas ele falou que tudo aquilo é uma balela. Quem que vocês acham que vai convencer uma pessoa que não tem conhecimento sobre espiritismo, vai convencer melhor essa pessoa? É um evangélico que vai dizer, isso é do diabo, não sei o que lá, ou uma pessoa que esteve aqui dentro e sai e fala uma abobrinha dessa? Certamente é aquela pessoa, não é mesmo? Mas aí, nós que já estamos mais tempo dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que existem uns passos quando você vai frequentando o movimento espírita que não se confunde com a doutrina espírita. Aí você aprende que você tem um momento que você entra para a doutrina espírita, participa do movimento, mas isso não faz muita coisa para você. Mas quando a doutrina espírita entra em você, aí faz toda a diferença. Porque aí você vai ter essa vontade de buscar, de estudar, e vai ter humildade de falar assim, tem gente que sabe mais que eu. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Essa frase a gente conhece demais. Então, você não vai pegar um excelente profissional, um cardiologista, que já tem 40 anos de cardiologia, e vai chegar para ele e vai falar assim, olha, tem um congresso, você assiste tudo, eu sei tudo. Péssimo profissional. Porque qualquer grande profissional que tem amor pelo que ele estuda, não tem idade. Você vê o Dr. Sérgio, o cara está pesquisando glândula pineal, construiu o ano espírita, e está empolgado. Você vê aquele cara falando, é apaixonante, porque ele fala alegre, ele fala com ânimo, porque ama o que está estudando e o que faz. E sabe que ele está nesse passo a passo para muitas coisas, como eu disse aqui, uma doutrina, uma revelação nova, uma ciência novíssima, a ciência espírita. Então tem muita coisa para se aprender. Aí diz assim, o mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Olha que interessante. Mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar assiduamente.
Então, até para estudar com os espíritos, você tem que escolher. O que você vai querer estudar? Com alguém te falou ali na internet, vem para cá que eu vou te ensinar sobre reunião mediúnica, você para ser médium, você não precisa frequentar a casa espírita. Você sonda direitinho, vê se aquele cara está fazendo aquilo de graça. Vai lá, sonda direitinho. Com certeza não. Entende? Então o que começa a fazer? Começa a ensinar um monte de coisas, porque não está nem aí para a consequência que aquilo vai causar no outro. Na casa espírita existe essa seriedade. Porque você não está preocupado em demonstrar conhecimento para ninguém. O expositor que chegar aqui e falar, eu já sei tudo, com certeza ele não vai voltar na próxima, né? Porque ele vai falar isso aí para a gente não serve. Então está na hora de começar a ensinar no mundo de regeneração, muito feliz. Porque aqui é só para quem não sabe nada. Aqui é só para quem é igual o alcoólatra anônimo. O cara que fala assim, olha, 24 horas sem beber. Porque a gente vai aprendendo que a essência da doutrina espírita não é você ter grande conhecimento. A essência da doutrina espírita é você reconhecer as suas limitações, para você ser melhor um pouquinho a cada dia. E você só vai conseguir ser melhor se você reconhecer suas deficiências. Senão você não cresce. Aí tem um outro tópico que eu separei aqui, pulando já para o item 13, essa introdução extraordinária. As pessoas vão ler os livros e não leem introdução. Aí diz assim, por isso é que dizemos que estes estudos requerem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas. Ou seja, toda ciência requer o quê? Dedicação, estudo. Quanto tempo a gente vê pessoas que passam a vida inteira para descobrir determinada enfermidade? Sai dali, vai para o laboratório, volta para casa, vai para lá, faz teste. Não é isso? Dedicação. Anos são preciosos para formar-se um médico medíocre. Quando fala aqui medíocre, a gente sentido de pouco conhecimento, tá, gente? E 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Então, quando você pega jovens, às vezes, a pessoa mais velha, você pega jovens saindo da faculdade e começa a discordar de Joana de Ângeles e da doutrina espírita, você fala assim, meu Deus, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? A ciência espírita é a ciência do infinito, porque não tem fim. Por isso que é a terceira revelação. É a terceira e última, gente. Não vai ter outra. Por quê? Daqui para lá, você só vai se aprofundar, não vai precisar revelar mais nada. Já está revelado. E nós vamos passar, talvez mais 2 reencarnações, vamos voltar estudando aí no livro dos Espíritos, e ainda vai falar assim, meu Deus, eu não sabia nada. Porque nós vamos aos poucos ampliando, dilatando a nossa consciência e abrindo um espaço deste recolhimento para que a doutrina penetre dentro de nós. Recolhimento, tá? E já partindo aqui para problemômetros, nós também separamos um pedacinho que diz assim: ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Espírito falando para Kardec, tá, gente? Que serve também para a gente. Pois esse trabalho é
nosso. Este trabalho é nosso. O Espírito falou: Kardec, se ocupa disso aí porque você é o cara. Esse trabalho é seu. Não. Ocupa-te, se dedica com seriedade, porque esse trabalho é nosso. Ou seja, o nosso, óbvio, que Kardec também está envolvido no processo, até porque não foi ali que ele chegou, como eu falei. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então, qual é o propósito? É estudar? É aprender? É ter um monte de conhecimento? É chegar ao fim do Evangelho. Fim de finalidade. É amor e caridade. Então, meus irmãos, essa reflexão que nós estamos trazendo aqui é para que nós entendamos que nós somos o grande necessitado. Nós somos o grande necessitado. Nós que hoje, humildemente, com as nossas falhas, com as nossas deficiências, estamos à frente da casa espírita, estamos procurando fazer o melhor. E a nós cabe realmente uma responsabilidade muito grande: preservar a doutrina espírita. Por quê? Porque não é o que eu acho. Eu não estou aqui, nem ninguém quer saber do que eu acho. Você viu o que o Espírito fala para Kardec? Fala para Kardec. O trabalho é nosso. Então, hoje, voltando aqui à introdução nossa sobre a questão da casa espírita estar vazia, houve um reflexo natural da pandemia. As pessoas acabaram dispersando. E o que nós vimos de positivo nessa história? Gente, 5 milhões de evangelhos. Essas sementes estão por aí. A terra do coraçãozinho que estiver aberta para recebê-la, ela vai florescer. Jesus não teve preocupação nem pressa, porque ele sabia qual seria o andar da humanidade. Os espíritos também não têm, gente. Então hoje, certamente que nós, enquanto no plano físico, devemos sim refletir, ter humildade, parar e pensar e dizer assim: olha, um novo momento, vamos tentar nos organizarmos para repensar o espaço da casa espírita? Sim, que aliás é uma orientação de Joana de Ângeles. Ela dizia que o ideal é que a casa espírita comece a funcionar diuturnamente até com atividade de caridade, para que a gente não tenha um espaço ocioso. Então talvez a gente precise realmente repensar isso. Agora, não tenhamos preocupação nenhuma, gente. A doutrina espírita vai acabar? Não. Por quê? Porque graças a Deus não é o Carlos que está conduzindo ela. Então, se o Carlos fracassar no amor a Cristo, vou voltar para aprender um pouquinho mais. Não vai ter ninguém me castigando, não. Eu vou apenas voltar e vou aprender. Porque a espiritualidade é que define quem vai estar ocupando cada posto. E nós estamos aqui, conversando com o Antônio lá atrás, eu falei: Antônio, uma coisa extraordinária aconteceu com essa história da Covid. Porque nós abrimos um espaço para a divulgação do Espiritismo, tanto para a integração do movimento espírita, quanto para o mundo. Então nós vimos esse companheiro dizer que está até fora do Brasil, está se estudando, e peguem no celular depois, no YouTube, Jorge Lahá. Aí você vai ver o estudo de Jorge Lahá, 7.000 pessoas assistiram o estudo. Quando que você ia colocar isso?
Haroldo Dutra diz, abri lá, aqui ó, mensageiros, tudo do mensageiros. Quantos alunos a gente consegue botar dentro de 8.000 pessoas estudando? Então, gente, a espiritualidade está correndo todos isso aí. Não tem um barco à deriva, não. Deus está no comando. Kardec não está preocupado com as nossas preguiças, nossos orgulhos e vaidades humanas, não. Ele continua olhando por cada um de nós, junto com Cristo. E a doutrina espírita vai muito bem, obrigado, seguindo o curso que o Cristo Jesus preparou para ela. Cabe a cada um de nós refletirmos da nossa responsabilidade para com Cristo Jesus. Essa é a nossa reflexão. Doutrina espírita não faz presentismo. A doutrina nos convida a dizer: Carlos, hoje, você olhando para o início da tua manhã, o que você tem a dizer? Gratidão. Gratidão, Pai do céu, por esse dia maravilhoso que passei, meus passarinhos cantando as janelinhas, comendo a comidinha no boto. Gratidão pela alegria de ter passado um dia em que eu trabalhei, em que eu estava com a minha família, em que o Senhor me concedeu neste dia saúde física. Gratidão, Senhor, por eu chegar aqui e ter uma porta aberta para eu estar aqui refletindo junto. Nós estamos aqui refletindo junto, em torno de algo que engrandece a minha alma, em torno de um assunto que engrandece a minha alma. Receber o acolhimento, o carinho já na porta quando chego. Então, se nós tivermos esta grandeza, gente, nós entenderemos que a doutrina espírita é a doutrina do Cristo Jesus, redivivo. E que nosso querido Kardec foi uma alma grandiosa e maravilhosa que se apagou para poder trazer para cada um de nós um roteiro, como foi anunciado aqui. Jesus a porta, Kardec a chave. Então a chave está na mão de cada um de nós. Mas o movimento de botar a chave, virar a porta, é individual. Batei e a porta vos abrirá. Cada um de nós que veio aqui essa noite assume um compromisso com Jesus. Assume esse compromisso. E quando você assume esse compromisso, você se sente imensamente feliz e agradecido pela misericórdia divina também está junto de você, te conduzindo nessa existência. Então que Jesus possa nos abençoar, que Kardec possa receber da nossa alma, não só agora, todos os dias, gratidão. Porque você me pegou lá, aquele menino perdido, me jogou dentro de um encontro de jovem, me fez chorar e me trouxe até aqui. Obrigado, Kardec. Você é maravilhoso. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Carlos Magno, que Jesus o acompanhe no retorno ao seu lar. Pedimos a todos que possamos, em silêncio, elevar nosso pensamento a Deus, dizendo assim: querido Pai de amor e bondade, pedimos a Ti que nesse momento Tu possas envolver a cada um dos irmãos aqui presentes, que cada um possa receber neste momento, segundo a sua necessidade, os fluidos necessários ao equilíbrio do corpo e do espírito. Que esses irmãos, Senhor, possam sentir-se neste momento fortalecidos, amparados e envolvidos pelo seu amor. Que possam, cada um deles, ao sair deste ambiente, levar para os seus lares tudo aquilo que aqui buscaram e receberam. Que envolve, Jesus, a cada um
dos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. E que Jesus possa envolver a cada um de vocês no retorno aos seus lares. Siga o Pai, Deus.